Há 5 semanas nós iniciamos uma série de trabalhos aqui, de palestras, sobre maravilhoso design de Deus para o trabalho. Maravilhoso design de Deus para o trabalho. E eu confessei para você no nosso primeiro encontro aqui, que embora eu tivesse o desejo de trabalhar esse tema já há 2 anos atrás, eu resisti a isso porque eu mesmo precisava reelaborar algumas coisas na minha mente a respeito do assunto. E 2 livros me ajudaram bastante, um deles do Paul Stevens, chamado Os Outros 6 Dias, e o primeiro, um outro do Tim Keller, chamado Fé e Trabalho. Esses 2 livros foram fundamentais para que eu pudesse elaborar o conceito teológico na minha cabeça e poder compartilhar algo com vocês. Nós conversamos sobre a origem do trabalho, depois sobre o propósito do trabalho, em seguida sobre o enredo do Evangelho para o trabalho, a ética do reino de Deus e em seguida sobre a superação das dificuldades, tema que a gente abordou na semana passada. E eu espero que, assim como aconteceu comigo nesses últimos 2 anos, você tenha tido chance de refletir, de ponderar e de se reinventar. Só de imaginar a ideia de que o que a gente está fazendo aqui é consumir uma palestra por semana, esse negócio já me dá calafrios, para falar a verdade para você. A ideia aqui não é essa. A ideia aqui é que a gente construa a nossa espiritualidade. A gente está abrindo as Escrituras, o livro que a gente acredita ser a revelação de Deus para a nossa vida. E a vontade é que a gente molde o nosso trabalho pelo Evangelho, pela mensagem cristã, porque esse é o caminho que nos resgata da opressão, do sentimento de estarmos sendo diminuídos, da falta de sentido e assim por diante. Mas antes de trazer qualquer palavra da minha parte hoje para vocês, eu quero convidar um dos escritores daqueles 2 livros para trazer uma palavra para vocês, resumindo um pouco daquilo que eu mesmo trouxe para vocês durante essas últimas semanas. Com vocês, o pastor Tim Keller. An actor, many years ago, who had become a Christian at Redeemer, came in and sat down and started asking me questions. He says, I'm really excited about being a Christian in every area of my life, so I have a couple questions. For example, he says, what kind of roles can I take, and what kind of stories can I tell? He says, now I'm sure that I don't have to only act in stories and plays and movies, in TV shows, in which a person becomes a Christian at the end. I know that. But he says, there's a lot of stories that seem to be not very redemptive, and maybe the story doesn't have to be redemptive. So he asked all these questions. What kind of roles can I take as a Christian? And what roles should I not take? I realized that in some areas of discipleship, because I'm theologically trained, it is almost one way. People come and say, I want to know how to evangelize people better. Well, all right, I know more than you do about that. I'll help you. But when a financial person asks about short selling, when an actor comes and asks about what kind of roles and stories can I tell, I have some theological insights. The person understands their field, and we actually stand almost equal. And in fellowship and community, we have to try to become wiser. All work is rearranging the raw material of God's creation for the purpose of human flourishing. In the process, you make money, and sometimes you even get self-esteem. But if money and self-esteem is the main reason you work, the work will be boring and very often it won't add to other people's lives. A gente vai conversar sobre o princípio do descanso. Depois de algumas semanas conversando sobre trabalho, chegou a hora de conversar sobre o tempo de parar. Para quem gosta de música, a pausa não é só um detalhe. A pausa é importantíssima dentro de uma canção. E quando ela é estabelecida no momento certo, ela faz com que a música ganhe um colorido todo especial. A mesma coisa acontece com a nossa vida. É necessário ter pausa. É necessário parar para que o todo seja embelezado. O princípio do descanso ou do sabá, ele tem a sua origem no exemplo dado por Deus no contexto da criação. A gente percebe isso em Gênesis capítulo 2, verso 2. Deus trabalhou
6 dias, e no 7º ele parou para descansar. Isso não prova que Deus é um ser que se cansa, mas prova que o nosso Deus é um Deus que se preocupa. Então ele age como que por exemplo, para que a gente olhe para a maneira como ele faz as coisas, e assim a gente também o faça, parando para repousar. O sabá foi instituído por Deus para estabelecer o ritmo ideal para o bom funcionamento da vida. E que ritmo é esse? 6 por 1. 6 por 1. A conversa sobre o descanso não é uma conversa para facilitar a vida daqueles que são preguiçosos e que vivem a partir da assedia dos seus corações. A gente começa com o trabalho. 6 dias de trabalho intenso. Assim foi o que o Senhor fez e assim é o que Ele espera da gente. Muita diligência. 6 dias de derramamento de suor, fazendo aquilo para o qual Ele nos chamou. E 1 dia para o descanso. O sabá revela o caráter de Deus em contraste com o caráter do faraó, que oprimia o seu povo sem misericórdia. O contexto da lei sobre o sabá, o dia do descanso, é o contexto onde o povo de Deus vivia oprimido pelo faraó, que fazia com que os caras trabalhassem de segunda a segunda, do nascer do sol até o pôr do sol, castigando demais aquelas pessoas. O Senhor ouviu o clamor deles, diz o texto bíblico, e Ele então resgata o povo dele das garras desse tirano, e Ele determina um novo ritmo. Que ritmo é esse? 6 dias de trabalho e 1 de descanso. O sabá foi desprezado pela ambição do povo de Deus e Ele os levou ao exílio. Houve um tempo, depois do povo ser liberto, que eles começaram, por conta da ambição, por conta da ganância, a levar notebook para casa, a levar trabalho para casa, a trabalhar quando tinha que parar. Eles começaram a fazer o trabalho deles enquanto eles comiam na refeição, no dia do descanso, e dessa forma eles passaram a viver debaixo da opressão gerada por eles mesmos e pela divindade que eles decidiram adorar, que era o dinheiro, as coisas, os bens. Deus então os levou para o deserto para que eles pudessem ser libertos debaixo de um fogo intenso de provação. O sabá foi descaracterizado pelo povo de Israel, que se sujeitou como escravo. Depois de muitos anos, no tempo de Jesus, isso estava acontecendo. Ao invés do sábado ser usado em favor do homem, os homens começaram a ter uma relação promíscua com o sábado, de tal forma que o sábado os oprimia. Percebam, o sabá ele foi criado por Deus para gerar liberdade, para cuidar do homem, mas algumas regras humanas fizeram com que o homem se tornasse escravo do sábado. O sabá tem sido reduzido em nossa cultura a um day off, dia de folga, mas o seu significado é muito mais profundo. Ter um dia de descanso, segundo o que a Bíblia diz, é muito mais intenso do que simplesmente colocar os pés para cima, do que simplesmente o não fazer, o não agir e o não se movimentar. A gente vai compreender um pouco melhor essa proposta de Deus para a vida da gente. Se Deus fala do sábado, por que muitos cristãos descansam no domingo? Essa é uma pergunta que normalmente emerge quando se tem consciência, por exemplo, do que acontece entre os adventistas. Você deve ter, de repente, algum adventista, amigo ou parente. Aqui na cidade tem um grupo grande da igreja adventista. Eles guardam literalmente o dia de sábado, pois sabá, descanso, foi traduzido na nossa cultura por sábado. E eles param nesse dia, não fazem nenhum tipo de atividade. Mas os cristãos guardam o domingo, param normalmente desse dia que nós nos reunimos aqui. Por que isso acontece? O estabelecimento do sabá na lei de Deus não tinha como foco a guarda do dia específico, mas o seu princípio fundamental é o descanso. Uma regra muito importante de interpretação bíblica é a seguinte:
Nós devemos ler o texto bíblico, nós devemos interpretar o texto bíblico e depois nós devemos obedecê-lo. Por quê? Porque quando nós lemos o texto bíblico e literalmente obedecemos, nós acabamos trazendo coisas do contexto cultural daquela época, né? Então é importante que a gente faça a interpretação do texto, retire os princípios e ao retirar esses princípios, exclua aquilo que precisa ficar no passado, porque dizia respeito ao contexto daquela época, porque dizia respeito a práticas culturais e que nada tinham a ver com um princípio sagrado. Após a ressurreição de Jesus, num domingo, os primeiros cristãos passaram a reunir-se nesse dia, o dia do Senhor, o Anno Domini. É assim que o domingo é chamado no livro do Apocalipse, capítulo 1, verso 10. Mas tão complicado quanto dizer que Deus separou o sábado e tem que ser no sábado, é complicado a gente divinizar o domingo dizendo precisa ser o domingo. O que nos importa aqui é o princípio. Nós não devemos nos deixar escravizar pela ganância de ter dinheiro, de fazer fortuna, de adquirir mais bens, mais posses. Nós devemos impor uma pausa na nossa vida. Uma pausa que nos dê descanso, que nos faça reabastecer as forças emocionais, físicas e espirituais. O texto de Romanos nos incentiva a pensar dessa forma. No capítulo 15, o apóstolo Paulo diz assim: há quem considere um dia mais sagrado do que o outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Portanto, você, por que julga o seu irmão? E por que despreza o seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão, independentemente de qual seja o dia em que você para. É importante que você tenha um dia. Esse princípio foi estabelecido por Deus para que o seu corpo fosse preservado, para que a sua mente fosse preservada e você não vivesse por aí como um escravo. Quais são as nossas resistências ao sabá? Em primeiro lugar, a tendência de acreditar que a nossa vida depende, em última análise, do nosso próprio esforço. A gente vai acreditando nisso, principalmente em momentos de crise, como é o momento que a gente está vivendo no país. A gente fica com aquela sensação de que se a gente não correr, ninguém corre por nós, de que se a gente não fizer dinheiro, quem vai fazer dinheiro por nós? E a gente vai acreditando, com a mente, com o coração, com os nossos afetos mais profundos, de que tudo depende da gente, mas essa não é a verdade maior. Nós estudamos ao longo dessa série o fato de que nós fomos convidados para trabalhar não para ganhar sustento, não para ganhar a condição de existir, mas para obedecer o Criador, que espera de nós algumas coisas. Enquanto isso, o Senhor nos sustenta. O sustento, em última análise, vem de Deus. E se é muito difícil para você acreditar nisso, imagine se Ele tirasse a sua saúde. Imagine se hoje, ou de hoje para amanhã, você perdesse a condição que você tem de enxergar. Imagine se hoje você perdesse, de hoje para amanhã, a sua fala. O que seria do seu trabalho? O que seria da sua condição? De que valeriam os seus diplomas? Tudo o que nós temos depende do Senhor. É graça de Deus. Nós não devemos trabalhar para o alimento, nós não devemos trabalhar para o enriquecimento, nós trabalhamos para o Senhor. E enquanto a gente trabalha para o Senhor, Ele cuida da nossa vida, Ele nos sustenta. Em segundo lugar, a concepção cultural de que o valor de uma pessoa está diretamente ligado à sua capacidade de produzir, tem movido muita gente a resistir ao sabá. A gente é aquilo que a gente faz, a gente é aquilo que a gente conquista, a gente é aquilo que a gente consegue colocar na parede, ou guardar as 7 chaves dentro de um cofre,
Muita gente tem vivido escravizado assim. Nosso valor não está nisso, gente. O nosso valor não está no que a gente consegue produzir. Se você é bem-sucedido, louvado seja Deus pelo seu sucesso. Nós nos encantamos com isso, a gente celebra por conta disso, mas isso não é o centro. Você não é aquilo que você realiza. E ainda bem que não é assim. Porque quando cessar a nossa energia, a nossa força, quando a gente não puder mais, por alguma razão, continuar fazendo o que a gente faz, a gente continua olhando para a gente mesmo, como verdadeiros filhos e filhos amados do Senhor, apesar de tudo. A última resistência, a ambição desmedida pelo dinheiro e pelo sucesso profissional a qualquer custo. Eu quero ter, eu quero possuir, eu quero acumular. Esse tipo de coisa tem feito de muita gente desgraçada. Gente desgraçada. Com problemas físicos, com problemas emocionais, com problemas dentro do casamento, com problemas na relação com os filhos. Será que vale a pena? Será que vale a pena a gente dedicar uma vida, ou a gente devotar uma vida à realização profissional, sabendo que mais cedo ou mais tarde o custo que a gente vai pagar é um custo tão alto assim? Eu acredito que não. Uma reportagem chamada Workaholism é péssimo para você, que apareceu no Brasil Post da editora Abril, diz algumas coisas muito interessantes. 3/4 dos trabalhadores americanos não usam todo o tempo de férias ao qual têm direito, revelou um estudo de agosto de 2014. Não precisa férias, não precisa descanso, a gente vai ganhando moral com o patrão, empurrando isso com a barriga e produzindo mais. Um estudo de 2006 constatou que funcionários que não tiram férias são menos produtivos e tiram notas mais baixas nas revisões de performance. Perceba que coisa interessante. No primeiro momento eu acho que eu estou ganhando a moral com o patrão de não tirar férias, eu estou ganhando pontos com essa coisa de alcançar as minhas metas sem sair de férias, mas com o passar do tempo a minha performance diminui. É óbvio, a gente vai ficando cansado, a gente fica estressado, a gente fica irritado, a gente às vezes está no trabalho, mas com a cabeça em outro lugar, ou se está com a cabeça no lugar certo, não consegue produzir com a mesma criatividade, com a mesma velocidade de antes. Um estudo de 99 descobriu que os divórcios são 2 vezes mais comuns em casais nos quais um dos parceiros trabalha sem parar. Prestou atenção? 2 vezes mais comuns em casais nos quais um dos parceiros trabalha sem parar. Esse negócio do divórcio no Brasil é assustador. A quantidade de pessoas que se divorcia é monstruosa, mas quando tem um workaholic, seja o marido ou seja a mulher, a chance se duplica. É isso que a gente quer para a nossa vida. É isso que a gente almeja para os próximos anos, um sofrimento por conta de um divórcio. Os filhos de trabalhadores compulsivos sofrem níveis bem maiores de depressão e ansiedade que a maioria dos filhos de alcoólatras. É mais fácil você ser alcoólatra e chegar em casa chamando Jesus de Genésio, tropeçando em tudo quanto é lugar, brigando com a esposa, naquela situação caótica que a gente enxerga muitas vezes em filmes, se é que a gente já não enxergou dentro de casa. É mais fácil você viver assim do que viver como um workaholic. Os danos são piores para os filhos da gente. Mas isso não aparece na prática, porque na maioria das vezes a gente tapa isso com um bom presente de Natal. A gente tenta tapar isso com um jantar de final de semana num restaurante bacana, com todo mundo muito bem arrumadinho, e a sensação de que o mundo dentro da nossa casa é melhor do que na verdade é. Não vale a pena. Não vale a pena.
2 estudos de 2004 revelaram que profissionais que ficam respondendo e-mails até tarde da noite tendem a estar menos concentrados no trabalho no dia seguinte. Responde à noite, de manhã está arrebentado, não consegue fazer o que lhe foi pedido. As empresas perdem estimados 300 bilhões por ano em produtividade devido ao estresse, segundo a Organização Mundial de Saúde. Se a gente parasse um dia na semana, se a gente tirasse mais férias, se a gente tivesse mais pausas na nossa vida, a gente renderia mais, a gente perderia menos dinheiro, a gente perderia menos casamento, a gente perderia menos no relacionamento com os nossos filhos. O texto de Êxodo 20, de 8 a 11, é o texto onde o Senhor estabeleceu esse mandamento. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Alguns princípios que a gente encontra nesse texto. O primeiro deles, o princípio do descanso é um mandamento que pressupõe uma intensa jornada de trabalho anterior. Trabalharás 6 dias. Tudo começa com o trabalho e não com o descanso. Com o trabalho e não com o descanso. O verbo avade, que significa literalmente servir, implica no emprego considerável de energia e intensidade para o desempenho de uma determinada tarefa ou função. O trabalho não é mau. A gente viu isso recorrentes vezes ao longo dessa série. Trabalho é bom, é presente de Deus. Ele nos deu como quem dá um presente com um laço vermelho em cima. É bom. Através dele nós temos satisfação, sentimentos de realização, nós fazemos amigos e, sobretudo, nós participamos do que Deus está fazendo na sociedade humana e no universo. É bom. A vida não foi concebida para ser um descanso eterno. Esse é o sonho dos antigos gregos. Apocalipse 5,12 diz: Jesus é digno de receber força. A expressão em Apocalipse 5 é uma expressão cuja palavra é iskos, do grego, que significa literalmente força física, que é capaz de derramar suor por conta do seu exercício. Não tem problema nenhum em trabalhar duro. Trabalhar duro é bom. A gente volta para casa muitas vezes arrebentado quando a gente faz o que a gente foi chamado para fazer, mas de maneira impressionante a gente se sente revigorado. Você já percebeu? Quando a gente faz aquilo que a gente foi chamado para fazer, você volta cansado, mas ao mesmo tempo reenergizado, porque fazer aquilo que Deus nos mandou fazer nos anima, nos empolga. O nosso trabalho é uma extensão do trabalho do próprio Deus. Portanto, nesses 6 dias, esteja atento. O que você faz, você deve fazer em continuidade ao que Deus está fazendo, para a glória daquele que nos chamou para a realização. Uma boa definição de trabalho é aquela que eu mostrei para vocês há algumas semanas, do John Stott. Trabalho é o gasto de energia manual, mental ou ambas no serviço a outros, que traz satisfação ao trabalhador, benefício à comunidade e, por fim, a glória de Deus. E se não for dessa forma, não é trabalho, é exercício de adoração de qualquer outro ídolo, menos de serviço, de avade ao Deus que nos criou e nos redimiu na cruz. O segundo princípio é o princípio do descanso como um mandamento que exige resistência contra as racionalizações. Lembra-te do dia de sábado, é o que diz o versículo 9. Lembra-te.
O verbo zakar sugere mais do que simplesmente trazer à memória. Sugere manter algo como prioridade presente e contínua. É importante que a gente traga esse princípio recorrentemente à nossa cabeça, porque do contrário, a gente fica com o trabalho. A gente não para, a gente não estabelece as pausas. O tempo todo traga à sua mente essa necessidade. Quais são as racionalizações que normalmente tentam atrapalhar o dia de sabá? A minha família precisa de mim. Eu estou trabalhando porque, olha, eles dependem de mim. Os meus filhos são pequenos, eles querem fazer faculdade e eu preciso muito juntar dinheiro. Isso muitas vezes funciona como um exercício de omissão da nossa parte. A gente sabe o que deve fazer, mas a gente fica criando desculpas. Em segundo lugar, a gente nunca sabe o dia de amanhã. É engraçado que a gente fica usando essa expressão e a gente não percebe o que está por trás dela. Muitas vezes, por trás de uma expressão como essa, está aquela ideia de que a gente é que provê o nosso próprio sustento, de que a gente é que, no final das contas, põe a comida na mesa. Deus nos usa assim. Mas quando eu abro mão dos princípios dele, eu mesmo passo a ser um instrumento lesado para fazer um trabalho que ele deseja que eu faça. E assim, o recurso que chega às nossas mãos começa a ser menor também. Preciso primeiro alcançar estabilidade financeira. Isso esconde uma ambição enorme, né? Essa coisa de que se eu tiver um pouco mais, só mais um pouquinho, eu vou encontrar aquela estabilidade sonhada e então eu vou poder descansar, eu vou tirar um dia de descanso. Bobagem! Esse negócio não acontece. A ganância é muito mais presente no nosso coração do que a gente gostaria. A gente precisa resistir à omissão, à falta de fé, à ambição e ter coragem para parar. Mário Sérgio Cortella, tio do Túlio, que vai estar com a gente no dia 26 de junho, para oferecer uma palestra para a gente. Ele disse certa vez assim: quando você diz que não tem tempo para algo, é porque esse algo não é uma prioridade para você. Se você não tem tempo para os filhos não são prioridade para você. Se você não tem tempo para a comunidade e para Deus, a comunidade e Deus não são prioridades para você. E se você não tem tempo para o descanso, para as pausas, isso não é importante para você. Terceiro princípio é o princípio do descanso como um mandamento que demanda sabedoria na administração do tempo. No verso 9, Deus deixa claro que o sabá não deve ser usado para justificar a indolência de ninguém. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os seus trabalhos. Muitas das pessoas que não conseguem tirar férias e não conseguem parar num dia de descanso, é porque não trabalham diligentemente e com excelência nos 6 dias de trabalho. Começam a protelar aquilo que precisa ser feito, começam a deixar para o dia de amanhã, e isso faz com que seja inviável o tempo de descanso. Para isso é necessário reflexão. Discirna o que lhe cabe fazer, planeje antes, para estabelecer ordem de prioridades, e também seja determinado para resistir à indolência e à procrastinação. Trabalhe arduamente nos 6 primeiros dias, para que o trabalho não seja empurrado para o final de semana, para aquele tempo que você tem que dedicar à família, ao Senhor e algumas outras coisas. Sobre a boa administração do tempo, esse texto do apóstolo Paulo nos ajuda bastante. Ele diz assim em Efésios 5, 14 a 16: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus.
Aproveitem cada oportunidade, cada uma delas, porque os dias são maus. Há uma outra versão que fala a respeito de nós remirmos o nosso tempo. Não deixe o tempo escorrer pelo vão dos seus dedos. Tem tanta gente por aí perdendo tempo. Tem tanta gente por aí perdendo tempo com internet, perdendo tempo com alguns seriados, muitas vezes, que são legais, mas que, se a gente não toma cuidado, drenam a nossa vida, né? Que a gente vai perdendo tempo de trabalho e com isso vai perdendo a condição de descansar também. Em quarto lugar, é um mandamento que requer coragem para estabelecer limites. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. O verbo kadosh vem de uma raiz que significa cortar, estabelecer limites claros, a fim de tornar separado. Esse negócio da gente tirar meia hora num dia, 1 hora no outro, 45 minutos no seguinte, para poder trabalhar todos os outros, não é um bom caminho, não é uma boa alternativa. É necessário que haja um corte. Essa palavra kadosh, existente aqui no texto, para santificá-lo, mostra a necessidade de que haja esse corte. Como é que a gente faz isso? Estabeleça limites falando menos sobre trabalho. Tem gente que é tão apaixonado por trabalho, que vai almoçar com os amigos e o assunto na pauta é trabalho. Aí senta com a esposa no sofá de casa e o assunto com a esposa é o trabalho. Chega o final de semana e o sujeito vai jogar bola. E enquanto joga bola, o assunto do sujeito é o trabalho, o tempo todo, o tempo todo. Curioso é que alguns nem percebem isso. Se você, esposa, tem percebido isso na postura do seu marido, dá um toque. Se você, marido, tem percebido isso na sua esposa, dê um toque. É importante que a gente se policie para que haja esse corte. Isso é importante. Isso gera saúde de mente, de corpo, de alma. Estabeleça também limites, deixando o trabalho no trabalho. Como a gente é expert em levar as coisas para casa. E aí a gente pega o computador e continua trabalhando o tempo todo, sem nenhum tipo de pausa. Estabeleça limites planejando o seu sabá ou o seu tempo de férias. Planeje, sonhe com seus filhos, sonhe com a sua esposa. Se Deus tem dado condições para você, desfrute disso. Viaje. Isso é bom, isso une a família, isso faz com que as baterias sejam recarregadas. Exatamente o que não aconteceu com esse sujeito que está na foto, chamado Wayne Cordeiro, sujeito que escreveu um livro chamado Andando com o Tanque Vazio, que nos emprestou esse tema para uma série que a gente fez há alguns anos atrás aqui na comunidade. Esse sujeito plantou uma igreja no Havaí, uma igreja maravilhosa, com mais de 10 mil membros, só que no final de todo o seu trabalho, ele entrou num profundo estado de depressão, ele queimou, ele acabou se deprimindo e escreveu um livro para contar a experiência dele. Uma das frases interessantes desse livro, que fala sobre a síndrome do burnout, é o seguinte: na ausência de serotonina, substância semelhante à endorfina, responsável pelo sentimento de bem-estar, seu corpo será forçado a produzir adrenalina. O problema é que a adrenalina se presta apenas ao uso emergencial, e se continuarmos a usar a adrenalina, ela destruirá o nosso sistema. Tem gente que está vivendo na base da adrenalina. Qual vai ser o resultado? Mais cedo ou mais tarde você vai pifar. Mais cedo ou mais tarde você vai perder as suas energias. E você não vai conseguir seguir à frente como deveria seguir. O quinto princípio
É o princípio do descanso como um mandamento que proporciona descanso para a renovação das energias. Lembra-te do dia de sábado. O substantivo sabá é derivado do verbo shavat, que significa literalmente para descansar, para dar um tempo ou para deixar esfriar. Essa expressão para deixar esfriar é fantástica, porque ela me fez lembrar do que acontece com o computador da gente. Talvez muitos aqui trabalhem com computador, né? Depois de algum tempo de trabalho no computador, ele começa a esquentar. Mesmo os melhores computadores, quando submetidos a uma forte e intensa jornada de trabalho, eles esquentam de uma forma muito intensa, e com isso tendem a pifar mais cedo. Por isso, de vez em quando é necessário desligar a máquina, desligar o computador. Há um tempo atrás eu conversei com um amigo que estava entrando num processo de burnout, e ele disse para mim algo muito interessante. Ele disse: Renato, desde que eu comprei o meu computador, há cerca de 2 anos, eu não lembro de tê-lo desligado uma vez sequer. 2 anos. E o computador passou a funcionar como um reflexo do que ele mesmo vivia interiormente. Não desligar o computador era muito mais do que não desligar um acessório do trabalho. Era o que acontecia com a mente e o coração dele, o tempo todo trabalhando, o tempo todo ligado, pensando nas demandas da realização e do empreendimento. O que aconteceu com esse amigo? Ele acabou perdendo a sua esposa, acabou deixando a sua casa, os 3 filhos moram com a esposa, e ele teve que, depois de anos, recomeçar tudo do zero. Mas agora com o seu emocional completamente rasgado, ferido. Não é assim que a gente deve funcionar. A gente precisa lembrar do dia de sábado, a gente precisa deixar esfriar. Deixa esfriar. Deixa esfriar. Pausas acentuadas ajudam nisso. Sono é importante. Solitude, que é o tempo em que a gente fica a sós, na presença de Deus, para orar, para ler a palavra, isso nos reabastece. Oração, encontros renovadores, isso nos ajuda muito. Encontro com familiares, encontros com amigos, o tempo que a gente vem para a igreja. E é engraçado que a gente resiste a algumas dessas coisas, né? Mas depois, quando elas acontecem, elas fazem tão bem. É engraçado assim como o meu filho briga com sono, por exemplo. O Rafael é terrível, vamos falar baixo, porque ele está ali com os adolescentes, mas ele briga: não quero dormir, não quero dormir, não quero dormir, não quero dormir. Ele briga o tempo todo até a exaustão, e daí ele dorme. Daí depois que ele dorme, você precisa de um caminhão para tirar ele da cama, né? Que ali ele descobre o quanto é gostoso poder repousar e poder dormir. Atividades reenergizantes são importantes. Leitura, outros tipos de serviço, que não aqueles que ajudam na construção da nossa imagem, que ajudam na construção do nosso patrimônio. Outros tipos de atividade. E também a prática de esportes. Aí fica uma questão bem complicada, né? Muitas pessoas dizem assim: mas peraí, esse negócio de prática de esporte dentro do sabá, esse negócio é meio esquisito para mim, principalmente para aqueles que cresceram dentro de uma comunidade cristã no passado, em que o sabá era entendido como uma não atividade. Dr. Eugene Peterson, teólogo norte-americano, escrevendo sobre o sabá, fala a respeito de um duplo propósito do sabá. As 2 razões bíblicas para a observância do sabá levam à oração e à diversão. A razão de Êxodo nos direciona para a contemplação de Deus, que se torna a oração. A de Deuteronômio nos orienta para o lazer social.
que se torna diversão. E ele continua dizendo que João Calvino, reformador do século XVI, preenchia os seus sabás com ambos, oração e diversão. Ele dirigia a sua congregação em oração pela manhã e à tarde saía com pessoas de Genebra para jogar boliche. Eu não tenho nenhum tipo de vínculo com boliche, mas hoje pela manhã eu vim para a academia para me divertir um pouquinho com os meus filhos. E como foi gostoso a gente parar naquela quadra ali para poder brincar um pouquinho de basquete. Eles queriam que eu desse treino de basquete para eles. Falei, ok. Então hoje eu sou o técnico de vocês. Eu, os meus 2 meninos e uma bola de basquete. Eu não trocaria o momento que eu tive com os meus filhos hoje por absolutamente nada. Foi muito bom. Foi muito gostoso poder gastar um tempo com os meus meninos, brincando de bola no nosso tempo de descanso. Os sabás puritanos que eliminaram a diversão foram um desastre. Os seculares que eliminam a oração são piores. Manter o sabá envolve ambos, diversão e oração. As duas atividades são precedidas o suficiente ou parecidas o suficiente para dividirem o mesmo dia. Em sexto lugar, o princípio do descanso é um mandamento que favorece o realinhamento da vida a partir de Deus. Percebam, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Embora haja tempo para lazer, tempo para a família, tempo para o sono, tudo isso é feito como quem dedica o que faz ao Senhor. Somente quando Ele é o centro desse dia, experimentamos o realinhamento desejado. Quem é o Senhor do seu sábado? Talvez a primeira pergunta seja, você tem dia de descanso? A segunda é, se tem, quem é o centro? Deus ou o seu comodismo? Quem é o Senhor do seu sabá? Deus ou o seu lazer? Sem Deus no centro do sabá, não há realinhamento da vida. Há uns 2 anos, quando eu conversei sobre esse mesmo tema com vocês, eu apresentei um quadro, que é esse quadro que eu vou mostrar para vocês, onde Deus precisa estar no centro do sabá. E 2 coisas são muito importantes aqui: as disciplinas espirituais individuais, a nossa leitura da palavra, o nosso tempo de oração, também as disciplinas espirituais comunitárias, a participação de uma comunidade cristã, a edificação desse negócio. Não é responsabilidade minha não, ou apenas minha, ou apenas do Aislan, ou apenas do Túlio. Nós fazemos isso juntos. E se nós encaixamos essas 2 primeiras coisas, as outras vão se encaixando. O descanso, a família, os amigos, os hobbies, o esporte, o lazer e assim por diante. Em 7º e último lugar, o princípio do descanso é um mandamento que visa resgatar o equilíbrio em toda a criação. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Nem tu. A gente precisa de um tempo de descanso. Nem os nossos familiares, nem os nossos filhos, nem as nossas filhas, nem a sociedade, nem os teus servos, nem as tuas servas. Como você tem usado o seu tempo de descanso? Eu concluo esse tempo de reflexão com vocês lendo o texto que foi lido na liturgia no começo do nosso encontro. Nesse texto, Jesus olha para a gente e, como que conhecendo o nosso coração, o nosso cansaço, a nossa exaustão,
Ele estende a mão e diz: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Enquanto nós servimos ao dinheiro, o dinheiro nos arrebenta. Enquanto nós servimos a nossa imagem, a tentativa de construir a nossa imagem nos arrebenta. Mas quando nós servimos a Jesus, Ele alivia as nossas cargas. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. A vida com Jesus não é uma vida sem jugo, sem trabalho, sem movimentação, sem empreendimento. Mas é uma vida com um outro tipo de jugo, bem mais leve do que o jugo que a gente costuma carregar por aí. Pois eu sou manso e humilde de coração, e é exatamente dele que nós devemos aprender. Se nós formos mais humildes e mais mansos, nós encontraremos esse descanso em Jesus e na proposta de vida que Ele faz para a gente. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Concluindo, o que tem impedido você de trabalhar com intensidade e alegria? 6 dias de trabalho, 1 de descanso. Coloque os seus motivos diante de Deus e o sirva. O que tem te impedido de guardar o sabá e descansar com uma pausa? Reconheça-o como cuidado de Deus e incorpore-o em sua agenda. E por último, o que tem te impedido de dedicar o seu sabá ao Senhor? Redefina as suas bases com o fim de usá-lo devidamente. Pausa. Pausa. Vamos fechar os nossos olhos e orar? Pai, muito obrigado por ter nos permitido um tempo de reflexão ao longo dessas semanas. Foi realmente muito importante olhar para alguns conceitos que têm o poder de virar de ponta cabeça a maneira como vemos e nos dedicamos ao trabalho. Que o Senhor nos dê coragem para fazermos isso, ó Deus, de tal forma que o Senhor nos preserve, de tal forma que o Senhor preserve as nossas famílias, de tal forma que o Senhor construa através de nós uma sociedade melhor, a fim de que um dia o Senhor restabeleça absolutamente tudo o que foi destruído por nós pelo pecado. Obrigado por Jesus que morreu na cruz por nós, demonstrando todo amor e graça para nos salvar, levando sobre Ele os nossos pecados e assim nos habilitando para uma vida coerente com os Teus mandamentos e em deleite daquilo que o Senhor tem nos separado. Em nome de Jesus.